Fala, leitores da Bíblia. Hoje a gente vai ler Marcos, capítulo 10. Levantando-se Jesus, foi dali para o território da Judéia, além do Jordão, e outra vez as multidões se reuniram junto a ele, e de novo ele as ensinava, segundo o seu costume. Eu sempre gosto de notar como o ensino é parte central do ministério de Jesus. E aproximando-se alguns fariseus, o experimentaram, perguntando-lhe: é lícito ao marido repudiar sua mulher? Ele lhes respondeu: que vos ordenou Moisés? Tornaram eles: Moisés permitiu lavrar carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus lhes disse: por causa da dureza do vosso coração, ele vos deixou escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus o fez homem e mulher. Por isso deixará o homem o seu pai e mãe e unir-se-á à sua mulher. E com sua mulher serão os dois uma só carne, de modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não separe o homem. Em casa voltaram os discípulos a interrogá-lo sobre este assunto. E ele lhes disse: quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério com aquela. E se ela repudiar seu marido e casar com outro, comete adultério. Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Porém Jesus, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra a teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam estas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: então quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: para os homens é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Tornou Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Porém muitos primeiros serão últimos, e últimos primeiros. Estavam de caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante dos seus discípulos. Estes se admiravam e o seguiam, tomados de apreensões. E Jesus, tornando a levar à parte os 12, passou a revelar-lhes as coisas que lhe deviam de sobrevir, dizendo: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Condenar-o-ão à morte e o entregarão aos gentios, hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo, mas depois de 3 dias ressuscitará.
Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos concedas o que te vamos pedir. E ele lhes perguntou: Que quereis que vos faça? Responderam-lhe: Permite-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo ou receber o batismo com que eu sou batizado? Disseram-lhe: Podemos. Tornou-lhe Jesus: Bebereis o cálice que eu bebo e recebereis o batismo com que sou batizado. Quanto, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Ouvindo isto, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: Sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. Muito bem, esse é o capítulo 10, bastante movimentado, muitos ensinamentos preciosos, difícil realmente fazer uma análise profunda de todo esse conteúdo maravilhoso. Ele fala do casamento, da importância de se permanecerem juntos aqueles que se casaram. Ele fala das crianças, a importância delas se aproximarem dele e de todos serem como crianças no sentido de receber o reino de Deus como uma criança, com simplicidade, com amor, enfim, como uma criança. Depois nós vemos aqui o jovem rico, que tinha as riquezas como seu ídolo, e é interessante a gente notar nessa passagem do jovem rico e a explicação posterior aqui que ele faz de que é muito difícil um rico entrar no reino de Deus. É importante a gente entender o conceito aqui. Jesus identificou o ídolo no coração daquele jovem, que eram as riquezas. Talvez você e eu não sejamos ricos, mas talvez haja no nosso coração ídolos diversos, quaisquer ídolos, que pode até ser o dinheiro mesmo a gente tendo pouco, o dinheiro também pode ser o nosso ídolo. E então é importante a gente notar isso aqui. Jesus, ele leva ele a pensar sobre a questão da obediência. Ele diz: não, eu observo tudo isso aí. Então se você quer ser perfeito, então faz isso. Vende tudo que você tem e dá aos pobres. E aí pronto. Isso tocou na ferida dele, né? E algo que eu gostaria de destacar aqui é o que Jesus disse no versículo 29 e no versículo 30, a respeito daqueles que se dispõem a deixar os seus familiares, as pessoas amadas, para se dedicarem a Jesus, para se dedicarem ao Evangelho. A promessa que ele dá é a seguinte:
vocês vão receber o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos. Óbvio, vai acompanhar também perseguições. Mas além de você receber coisas boas nessa terra e receber também perseguições, você vai receber por fim a vida eterna. Então, isso aqui é uma promessa maravilhosa para aqueles que se dispõem a abrir mão de tudo, para servir ao propósito da expansão do reino de Deus na terra. Depois ele fala, aqui ele prediz a sua morte diante dos discípulos, e depois nós vemos aqui Tiago e João querendo uma posição de destaque entre a comunidade apostólica, e Jesus fala, não, eu não vou conceder isso a vocês, vai ser só para quem está preparado. E aí depois Jesus explica para eles, olha, quem quer ser grande tem que ser o servo de todos. E aqui no versículo 45 tem o versículo lema do conjunto de líderes que nós temos na congregação. Eu, os presbíteros, os diáconos e mais alguns que fazem parte da liderança dos pequenos grupos. Este é o nosso versículo lema. O próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Isso aqui nos dá uma lição importantíssima. Se o próprio Filho do Homem, se o próprio Senhor Todo-Poderoso Jesus Cristo não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos, quanto mais nós devemos também servir. Esse é o nosso encargo, essa é a nossa tarefa. Servir, sermos servos das ovelhas do Senhor Jesus Cristo. E aí, por fim, a cura maravilhosa de um cego. Então, somente com uma palavra, Jesus cura aquele homem. Ele, vai, a tua fé te salvou, e pronto, imediatamente, aquele homem estava curado. Esse foi o capítulo 10 e amanhã a gente continua. Se Deus quiser, um grande abraço para você e até amanhã.